Muda Brasil. Agora é Aécio. Gota a gota, o atual governo vem destruindo a Petrobras. De escândalo em escândalo, o governo Dilma permitiu que a nossa maior empresa virasse um caso de polícia. E está levando a Petrobras ao fundo do poço. É hora de mudar. Porque disso, o Brasil já está cheio. A mudança é Aécio. Petrobras, 61 anos de vida. Uma das gigantes do setor de energia no mundo. Produção diária de 2.539.000 barris de petróleo. 104 bilhões de reais em investimentos. Quase 305 bilhões em receita de vendas. 23 bilhões 570 milhões de reais de lucro em 2013. A Polícia Federal calcula que foi desviado da Petrobras um volume de 10 bilhões de reais, ou seja, quase metade desse lucro da estatal. Uma empresa que para todos os brasileiros é motivo de orgulho, para os corruptos é apenas a galinha dos ovos de ouro. O PT era um partido que no início todo mundo confiava, um partido dos trabalhadores, e hoje em dia a gente vê que não pode confiar mais. Corrupção nesse país não tem mais condições, a gente quer mudança agora. Desviar dinheiro da Petrobras é falta de respeito, falta de compromisso, né, para com os brasileiros. No lugar dele pegar esses porcentagens da Petrobras e investir na própria Petrobras para gerar mais recurso, para gerar mais emprego e for bom para a economia do país, não usa para favorecer o Partido Trabalhador. Já basta o escândalo do mensalão. Eles ficam bem e a gente, cada vez mais para baixo. Eu fico até bobo, né, de dizer, a própria Dilma dizer que não sabe, que não sabia, que está inocente, não sabia de nada. Na hora de assumir, eu errei, eu me deixei levar, o dinheiro falou mais alto, ninguém pega e assume, né? Falar, eu não sabia, que é mais fácil dizer, eu não sabia de nada e fui enganado que nem vocês do povão. Para mim não tem, o PT perdeu a credibilidade. Então é o cabeça aí, vamos para frente, mudar o Brasil, se não mudar, quem é que vai mudar? Se continuar com a Dilma, o escândalo vai continuar a mesma coisa. 45. Eu quero hoje expressar aqui e dividir com você a minha enorme indignação com muita coisa que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. No ano passado, quando eu dizia que a inflação estava voltando e o Brasil estava parando de crescer, me acusaram de pessimista. Pois bem, a inflação está aí de volta e o Brasil está em recessão. No ano passado, quando denunciei no Senado Federal as irresponsabilidades que vinham acontecendo na Petrobras, o governo disse, ele quer denegrir a imagem da empresa. Pois bem, o principal diretor da companhia diz hoje que financiava a base de apoio da presidente. A Polícia Federal não fui eu. A Polícia Federal disse que existe uma organização criminosa atuando no seio da maior empresa brasileira. Não dá mais para aguentar e achar que isso é normal, que isso é razoável. O Brasil não merece esse governo que está tendo. Eu sou hoje candidato à presidência da República, é para transformar essa indignação, que eu sei não é só minha, é de milhões de brasileiros, em um governo honrado, em um governo qualificado, em um governo que com a sua ação possa voltar a gerar otimismo nos brasileiros. Eu quero tirar a Petrobras da política, colocar ali uma diretoria que seja respeitada pelos brasileiros e que permita a nossa maior empresa voltar a ajudar o Brasil a crescer. Está nas nossas mãos e falta muito pouco tempo. Nós escolhemos o caminho do desenvolvimento com justiça social. Eu vou lutar até o último instante, porque eu acredito cada vez mais, cada dia que passa, que nós temos o melhor caminho para o Brasil. A mudança segura, a mudança de valores, a mudança com competência. E nós não temos o direito de perder essa oportunidade. Eu estou pronto para fazer com que o Brasil e o governo brasileiro voltem a ser respeitados. O Brasil precisa voltar a crescer. Aécio sabe como. Aécio assumiu o governo de Minas em uma crise econômica séria. Em apenas 2 anos, fez Minas voltar a crescer. O Brasil precisa colocar ordem no governo. Aécio já fez isso. Aécio reduziu secretarias, cargos públicos e privilégios. Cortou pela metade os salários do primeiro escalão do governo e, para dar o exemplo,
cortou o próprio salário pela metade. O Brasil precisa de um governo que funcione. Aécio conhece o caminho. Aécio chamou para o seu governo as melhores cabeças. 7 dos seus principais secretários não eram filiados a partidos políticos. O Brasil precisa ter prioridades. Aécio tem. Aécio gastou menos com o governo para poder gastar mais com as pessoas, a saúde e a educação. O Brasil precisa de um governo de resultados. Aécio já mostrou. Segundo o governo federal, Minas tem a melhor educação fundamental do país e a melhor saúde do Sudeste. Aécio terminou seu segundo governo com mais de 92% de aprovação. Agora é Aécio. O novo jeito de governar é fazer antes para não correr atrás do prejuízo depois. O novo jeito de governar é planejar mais e improvisar menos. É entregar mais do que prometer. É escolher as pessoas certas para o governo funcionar direito. O novo jeito de governar é gastar mais com as pessoas e menos com o próprio governo. O novo jeito de governar é ter força para fazer as mudanças que o Brasil precisa. Para cada ataque, uma proposta. Eu vou reduzir o número de ministérios e de cargos comissionados e estabelecer metas para a administração pública. A mudança que faz sentido é essa: ter governo decente e que funcione. A mudança é Aécio. Curta e compartilhe. Aécio está ganhando em Minas. Sabe por quê? Porque quando foi governador, pegou um estado quebrado que voltou a crescer em apenas 2 anos. Porque transformou a educação fundamental de Minas na melhor do Brasil. Porque teve seu modelo de gestão ético e eficiente reconhecido até pelo Banco Mundial. E porque deixou seu governo, há 4 anos, com 92% de aprovação. Quem conhece Aécio, vota no Aécio. Com esse trabalho que a gente fez junto com você aqui em Minas Gerais, nós conquistamos grandes êxitos na nossa classe trabalhadora, na área dos resíduos sólidos, e acreditamos que junto vamos chegar aonde queremos e podemos fazer a diferença nesse nosso Brasil. É um candidato que tem se mostrado extremamente bem preparado. Já mostrou o que faz no Executivo, quando governou o estado de Minas Gerais. Com a entrada do governo Aécio, nós conseguimos a implementação dos planos de carreira para todo o funcionalismo. Nas redes de atenção à saúde de Minas, não só se melhorou a atenção primária, se melhorou a atenção nos centros de especialidades regionais e nos hospitais. Eu sinto nele uma vontade, uma capacidade, uma energia muito grande para governar esse país. O Aécio pegou Minas Gerais quebrado e em menos de 2 anos colocou a casa em ordem, gente. Pode acreditar. O Aécio dá conta do recado. O Brasil precisa mudar de novo, ou melhor, corrigir seu rumo. Aécio 45. Aécio é o presidente da esperança. Ele organizou o Estado mineiro, e principalmente na área cultural. É um homem jovem, moderno, já mostrou que tem liderança. Ele tem a experiência e a capacidade de fazer o Brasil ir para um estágio diferente de desenvolvimento. Eu acho que com ele nós estaremos caminhando para melhorar o que nós já temos, consertar o que nós perdemos e construir o que nós ainda precisamos. Aécio presidente. É Aécio. É Aécio. Brasil chamando, pode vir, pode chegar. Por esse país inteiro a mudança tá no ar. Olha o Brasil chamando, pode vir, pode chegar. Juntando o país inteiro, ninguém vai nos segurar. Quem tá querendo crescer, quem tá querendo mudar, quem quer um país melhor funcionando, vem também, vem cá fazer o gigante levantar. Que a mudança começou e o futuro já mandou chamar. Avisou, 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 avisou. Agora é Aécio, vamos lá. É o Brasil inteiro querendo mudar. Agora é Aécio, vamos lá. É o Brasil inteiro querendo mudar. Agora é Aécio. Aécio presidente. Governo novo. Ideias novas.
Nos últimos 12 anos, o povo brasileiro melhorou de vida com uma velocidade jamais vista. Foram 2 fatores decisivos para isso: a garra de nossa gente e as oportunidades que o Brasil passou a lhes oferecer. Isso mudou por completo a nossa pirâmide social. Hoje, 59% da população está na classe média e a pobreza caiu pela metade. De 53% passou para 26%. A face mais visível deste fenômeno é a nova classe média. São quase 120 milhões de brasileiros e brasileiras com uma grande força empreendedora. Pessoas que têm tudo para crescer mais e fazer o Brasil crescer junto com elas. Alguns programas do meu governo vêm dando prioridade a essas pessoas, como o Pronatec e todo um sistema de apoio ao microempreendedor individual e à micro e pequena empresa, com crédito mais fácil, menos burocracia e menos impostos. É também para essa nova classe média que estão dirigidas grande parte das vagas do ProUni e das escolas técnicas, uma boa fatia do crédito agrícola e faixas do financiamento do Minha Casa Minha Vida. Em um segundo governo, eu quero apoiar ainda mais fortemente a nova classe média. Vou ampliar programas que já existem e criar outros novos, porque eu sei que grande parte do futuro e do crescimento do Brasil dependem do fortalecimento da classe média. Afinal, ela já é a maioria da população e tem que melhorar de vida cada vez mais. Eu voto na Dilma porque a respeito, a admiro e porque confio nela. Eu confio, sobretudo, na sua sensibilidade, no seu compromisso com os mais pobres. Eu voto nela porque, com ela, eu tenho a certeza de que os programas de inclusão social serão mantidos, aprimorados, aprofundados. A Dilma, a gente sabe o que ela pensa, a gente sabe o que ela defende. Em 2010, eu votei na Dilma muito por causa do Lula. Este ano, voto na Dilma por causa da Dilma. Governo novo, ideias novas. Para reforçar o combate ao crime, Dilma vai criar o Programa de Segurança Integrada. E para melhorar o transporte público nas nossas principais cidades, vai construir ou ampliar 9 metrôs, 14 VLTs e 180 BRTs e corredores de ônibus. Dilma vai ampliar programas como o Pronatec, que garante qualificação profissional para quem quer conquistar uma boa vaga no mercado de trabalho. E vai criar o Pronatec Jovem Aprendiz. Com ele, o governo vai bancar todas as despesas com a qualificação de jovens que forem contratados por micro e pequenas empresas. Dilma vai ampliar os programas de crédito e de apoio aos pequenos e médios empreendedores do campo e da cidade. E para agilizar consultas, exames e tratamento com especialistas, vai implantar o programa Mais Especialidades. Tudo isso só Dilma garante, porque para ela, assim como para Lula, o Brasil só cresce quando toda a sua população cresce junto. Nesse momento da campanha eleitoral, eu gostaria do fundo do meu coração de pedir uma pausa de reflexão com vocês. Houve um tempo no Brasil em que o salário mínimo nunca aumentava, jogando no desalento os trabalhadores de baixa renda. Houve um tempo em que o governo não conseguia fazer o emprego crescer e o trabalhador chegava a duvidar de sua própria capacidade. Houve um tempo em que os jovens mais pobres não conseguiam chegar à universidade e acabavam perdendo o que tinham de melhor, a esperança no futuro. Houve ainda um tempo em que os governos pararam de construir casas para as pessoas mais pobres, levando as famílias a desistir do sonho da casa própria. Houve um tempo em que andar de avião, ter um carro zero ou uma refeição num restaurante com a família era coisa para poucos, muito poucos. Os mais jovens talvez não se lembrem desse tempo, mas seus pais certamente se lembrarão. 12 anos atrás, tudo isso começou a mudar. Provamos o contrário, que era possível crescer e distribuir renda e que podia se construir um país para todos. E o que aconteceu? Aqueles que diziam que tudo isso era impossível, tentaram de tudo para que sua tese negativa sobre o Brasil voltasse a prevalecer. Felizmente, o nosso povo não aceitou.
Eu pedi essa reflexão a vocês para alertar que aqueles mesmos que diziam que era impossível nascer um novo Brasil, este novo Brasil que todos vocês ajudaram a construir, são os mesmos que tentam voltar agora e dizem que tem um remédio para todos os males do Brasil. Pode estar certo que qualquer remédio deles tem o gosto amargo do desemprego, do arroxo salarial e da falta de oportunidades. Eu sei, como vocês, que tem ainda muita coisa para fazer. Pode estar certo que a Dilma é a melhor pessoa para continuar mudando para melhor o nosso querido Brasil. Esta semana, Dilma recebeu representantes de dezenas de movimentos populares que defendem a reforma política. Eles entregaram a Dilma um abaixo-assinado com mais de 7 milhões de assinaturas, pedindo a convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva para tratar da reforma política. Eu não acredito que a gente consiga aprovar as propostas mais importantes, como é o caso do fim do financiamento empresarial de campanha, sem que isso seja votado num plebiscito. Não é possível um combate efetivo à corrupção sem reforma política. Sou Roberto Amaral. Renunciei à presidência do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, que ajudei a fundar em 1985 e que disputou o primeiro turno das eleições com Marina. Venho manifestar meu apoio a Dilma. Minha decisão é a mesma de muitos companheiros do PSB, que não aceitam o retrocesso, que é o apoio a Aécio Neves. Tudo que ele prega contraria a trajetória do PSB, um partido criado para lutar por um Brasil mais justo e mais solidário. Apoiar Aécio é jogar toda a história do meu partido na lata do lixo. Estou convencido de que o apoio à reeleição da presidente Dilma é, neste momento, a única alternativa para quem tem compromisso com o futuro do Brasil. O Brasil conhece esta mulher. Sabe da sua seriedade, da sua firmeza, da sua honestidade. O Brasil sabe da competência como ela atravessou a maior crise da economia internacional e impediu que esta crise afetasse gravemente nosso país. O Brasil sabe que ela está cada vez mais experiente e tem muito ainda por fazer por todos nós. Vá em frente, Dilma. Este trabalho não pode parar. Uma coisa bonita na vida é a gente querer sempre mais. Eu sinto isso de uma maneira muito positiva quando converso com as pessoas. Entendo até quando algumas não percebem com toda clareza tudo o que mudou e está mudando para melhor nas suas vidas. Há poucos dias, por exemplo, eu ouvi de uma mãe de família: Dilma, eu gosto muito de você, mas acho que seu governo fez muito mais pelos pobres do que por nós da classe média. Aí eu perguntei se ela tinha filhos na faculdade e ela me disse que sim, que tinha 2 que estudavam pelo ProUni. Perguntei se ela e o marido estavam empregados. Ela disse que estavam. Se tinham conseguido nos últimos anos reformar a casinha, comprar eletrodomésticos. Ela disse que sim, com dificuldade, mas que sim. Perguntei se tinha carro e ela me disse que tinham comprado há pouco tempo um carrinho usado e estavam pagando. Perguntei: você não acha que tem participação do meu governo nisso tudo? E continuei: mesmo com toda a crise mundial, nosso governo tem garantido o emprego de milhões de famílias como a sua. Tem ampliado o acesso à universidade e, por isso, seus filhos estão lá. Tem oferecido milhões de vagas no Pronatec. Melhorou o acesso ao crédito. Ela começou a concordar com parte do que eu dizia, mas me disse, e eu concordei com ela, que é preciso melhorar ainda mais a saúde e a segurança, e que os brasileiros precisam de empregos de mais qualidade. Eu relato esse diálogo para dizer que eu sinto, como todos vocês, que a vida do brasileiro pode e deve melhorar ainda mais, e que a forma melhor de ter esperança é lembrar aonde a gente estava e onde a gente chegou e onde a gente pode chegar. Mais que nunca, é preciso
não perder o rumo. Dilma, presidenta 13.